verdade, né, que em Jesus a gente pode tudo, né? A gente vence toda a tempestade que está aí assolando, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, né, que Deus nos concede essa oportunidade de poder estar aqui na sua casa, de juntos podermos também adorar e glorificar o seu santo nome. Meus irmãos, também queremos nos alegrar com os irmãos que estão acompanhando, né, de sua casa. Nós já ouvimos, né, poderosamente Deus ele falar aqui aos nossos corações, mas eu gostaria ainda de compartilhar um versículo da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Eu convido a igreja, os irmãos a se colocarem de pé. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 11. Leiamos o verso de número 12 ao verso de número 14. Depois, leiamos o verso de número 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos também deixar aqui uma saudação ao nosso presbítero Roberto, o mesmo é dirigente da congregação. Ele está também junto com a sua esposa acompanhando o culto. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, leamos a partir do verso de número 12. Os irmãos que acharam, confirmam com amém. Os irmãos na live também, abre a Bíblia, tá certo? Abre a Bíblia porque Deus ele quer falar com você nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Leamos agora o verso de número 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amém. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de aqui estarmos para te adorar e para glorificar o teu santo nome, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa usar a nossa vida como instrumento em tuas mãos para abençoar os teus filhos. Ó Pai, é o que nós te pedimos e é também o que nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o seu assento, por gentileza. Meus irmãos, eu gostaria de nesta noite vos trazer uma palavra sobre o seguinte tema: o perigo de ser uma propaganda enganosa. Os irmãos sabem que nas leis do nosso país, não é, embora muitas vezes a prática seja bastante diferente, a gente sabe que uma propaganda enganosa, ela é crime, não é? Ela traz consequências. Você anunciar algo e quando na realidade é outra coisa. A propaganda enganosa, ela é prejudicial tanto na vida social, como também ela é prejudicial na vida cristã. Eu gostaria de nesta noite chamar a sua atenção para esse texto sagrado e mostrar para os irmãos como é perigoso, como cristãos, nós sermos uma propaganda enganosa.
A palavra de Deus nos fala que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Aqui no capítulo de número 11 acontece a entrada triunfal de Jesus. Depois que ele entra em Jerusalém, ele anda 3 quilômetros em direção a Betânia, na casa provavelmente de Marta, de Lázaro e de Maria. Jesus então vai repousar, vai descansar. E a palavra de Deus também nos fala que no dia seguinte ele vai voltar para Jerusalém. E o nosso texto começa no verso 12, dizendo que no dia seguinte, Jesus, ele saía de Betânia com os seus discípulos, quando em um momento, Gabriel, em que ele voltava, ele teve fome. Possivelmente ele sai sem o café ou a janta, ou sem o almoço, não é? E nesse momento da caminhada ele vai sentir fome. E quando ele tem fome, há poucos momentos ele a visualiza, ele enxerga uma árvore esta que ela está cheia de folhas. Só para que os irmãos entendam, na Palestina, nos dias de Jesus, a figueira, ela começava a colocar figos em maço. Em abril, ela estava então cheia de folhas, e no mês seguinte, em maio, ela já estava com frutos. Só que os figos da figueira, que colocava um mês antes das folhas, eram comestíveis. Provavelmente Jesus estava no período de abril, porque ele viu a figueira com folhas, e todo mundo sabia que se a figueira tinha folhas, é porque ela já tinha figos, porque o figos via antes das folhas. Isso significa dizer que quando Jesus olha para a figueira, ele sabia, no sentido comum de todo judeu, de que era comum que aquela figueira tivesse figos, que era um fruto comestível. E por isso Jesus ele vai se dirigir até a figueira. Ao ver que ela está carregada de folhas, era uma linda figueira, com belíssimas folhas, possivelmente uma árvore frondosa, encantadora. Quem olhava de longe ficava admirada com as folhas desta figueira. E Jesus então, ele vai se aproximar da figueira. O texto sagrado é bem claro em dizer que, vendo Jesus uma figueira com folhas, ele foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Jesus ele vai investigar a figueira. Jesus ele vai olhar folha, galho por galho, para ver se encontra figos naquela figueira. Mas é interessante notarmos que quando Jesus chega e examina a figueira, de canto a canto, aquela figueira só tinha folhas. Aquela figueira era, irmã Simone, uma propaganda enganosa. Ela aparentava ser uma coisa, mas aquela figueira era outra. Aquela figueira não tinha frutos. Ela era então uma propaganda de algo que na realidade não era. E aqui a gente pode extrair algumas lições. A figueira sem fruto, irmãos, era símbolo da nação de Israel. A nação de Israel era como essa figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Observem, queridos, que quando nós olhamos para a estrutura do culto judaico, quando nós olhamos para a estrutura de Israel, os irmãos há de lembrar que um determinado dia Jesus estava com os discípulos próximo ao templo, e um dos discípulos olhou e disse: mestre, olha para aqui, olha a grande estrutura desse templo. Realmente era um grande templo, que tinha levado vários anos em construção. Era um templo magnífico. Observem que ela tinha beleza, o templo tinha beleza, Israel tinha beleza. Israel era como essa figueira, ela tinha aparência de espiritual, de ter frutos, mas ela não tinha. Da mesma forma, a gente percebe o culto em Israel. O culto em Israel, meus irmãos,
ele tinha rituais, mas não tinha comunhão com Deus. Eles tinham inúmeros sacerdotes, mas não havia entre os sacerdotes homens de Deus. Perceba, meus irmãos, que Israel estava tendo essa dificuldade. William Barclay, comentando essa passagem, diz que é uma condenação que acontece sobre essa figueira pelo fato dela não apresentar frutos. É uma condenação você dar uma profissão de fé, mas na prática você não ter vida prática. Você dá uma profissão de fé, mas você não praticar aquilo que você professa em sua fé. Observe, meus irmãos, que essa figueira tinha folhagem, ela tinha aparência, ela era uma grande figueira, mas ela não tinha frutos. A semelhança de Israel, observe que a classe sacerdotal de Israel estava formada por escribas, fariseus, saduceus, alguns homens peritos na lei, alguns homens peritos nas escrituras. Mas observe, meus irmãos, que estes homens, ao mesmo tempo que estudavam a Bíblia, outra hora estavam reunidos, não para adorar a Deus, mas estavam reunidos planejando um assassinato, planejando tirar a vida de Jesus. Observe que esses homens, eles viviam com fingimentos. Algumas vezes Jesus os chamou de hipócritas, porque por fora eles pareciam um sepulcro caiado, embelezado, mas por dentro estavam todos contaminados, estavam todos apodrecidos. Israel estava à semelhança dessa figueira. Havia uma cegueira espiritual em Israel. Havia então uma vida indigna vivida por Israel. Observe, meus irmãos, que Israel está representado nesta figueira. Israel tinha rituais, Israel tinha sacerdote, Israel tinha templo, Israel tinha reuniões na sinagoga, mas Israel faltava homens de oração de verdade. Israel faltava homens que amassem a Deus acima de todas as coisas. Israel faltava homens que temessem a Deus e respeitassem os homens. Israel precisava de homens que fossem cheios da presença poderosa de Deus, na realidade, não apenas na aparência do ser. Israel era como essa figueira, tinha aparência, mas não tinha prática, não era de fato aquilo que aparentava ser, porque Israel estava sendo uma propaganda enganosa. Observe que a figueira, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. A figueira sem frutos, ela aparenta ser superior às demais. Observem que possivelmente aonde Jesus estava havia outras figueiras. Só que quando Jesus olhou para aquela que tinha folhas, irmã Luzinete, então Jesus deixa as demais e vai em direção daquelas que têm folhas. Porque quem tem folhas aparenta ser superior aos demais, aparenta ser maior que as demais. Observe que a figueira sem frutos, ela se destacava entre as outras. Ela ganhava uma imagem diante das outras, ela ganhava uma identificação entre as outras. Assim são aqueles cristãos, irmãos, que parecem ser verdadeiros, mas que negam a eficácia de Deus, a verdade da palavra de Deus em seu coração. Assim são aqueles que vivem de aparência. Quem olha acha que ele é espiritual pelas vestes que usa, pelo linguajar que tem, pela maneira que se porta, pela maneira em que ele conduz a sua vida, parece ser, mas muitas vezes são apenas aparências, porque demonstram ser uma coisa, mas na realidade são outra. Observem que Israel está parecido com essa figueira, e Jesus então vai condenar
essa figueira, Jesus vai amaldiçoar essa figueira, porque há pessoas, irmãos, que são pura aparência. Tem pessoas que falam bonito, tem pessoas que pregam bonito, tem pessoas que conhecem teologia de ponta a ponta. Nós parecemos manãs diante de pessoas, irmã Simone, que consegue falar todas as palavras de um dicionário, a qual nós, para ouvirmos pregar, às vezes dá trabalho para tentar entender as suas colocações, mas na verdade muitas vezes não vivem aquilo que eles conhecem, porque tem muita informação aqui, mas não tem prática aqui. Nós não podemos ser uma figueira de aparência, nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Tem pessoas que são frondosos nas suas especulações teológicas, tem pessoas que são profundos em suas especulações teológicas, mas infelizmente elas são estéreis. Tem pessoas que compram uma briga teológica por qualquer coisa. Briga, a gente vê às vezes no Facebook, não é? Pessoas brigando, guerreando, às vezes perde a paz, perde o amigo, porque está lá guerreando com os outros, discutindo um assunto teológico, mas às vezes essas pessoas são infrutíferas, não se acham elas na oração, não se acham elas na evangelização, não se acham elas fazendo a obra de Deus, não há frutos, são apenas folhas, aparência, mas não são reais naquilo que aparentam ser, são propagandas enganosas. Perceba ainda, meus irmãos, que a figueira sem frutos parecia desafiar a estação do ano, parecia desafiar tudo, porque o texto também vai dizer que, porque não era tempo de figos. Observem que a figueira, ela brotou folhas, num período em que ela brota folhas, mas ao mesmo tempo não coloca figos, o que é uma contradição, porque ela desafia a própria estação do ano. A figueira produz folhas, mas não havia produzido figos. A presença de folhas deveria implicar necessariamente na presença de figos. A figueira produz frutos antes das folhas, mas essa figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Irmãos, não são poucas as pessoas que apresentam folhas, mas não têm frutos. São pessoas que querem a glória antes do sofrimento, que querem os aplausos antes da dor, que querem o louvor antes da noite escura, que querem a glória antes de passar pelas tribulações. Primeiro passa pela prova, para depois cantar o hino da vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E observe, meus irmãos, que Jesus, ele se aproximou da figueira e vendo a figueira de longe. Observe, queridos, que Jesus conhece as nossas obras, Jesus sabe das nossas obras. Observe que Jesus, ele vai até a figueira, ele olha a figueira, ele examina a figueira, porque Jesus, ele é aquele que conhece as nossas obras. Jesus sabe quem somos, Jesus conhece quem somos. Não há nada escondido diante de Deus. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz: o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Vejam que Jesus conhece as obras da igreja. Jesus sabe quem somos e os frutos que produzimos. Jesus na igreja, ele sabe quem produz, quem não produz, quem gera, quem não gera, quem é produtivo e quem é estéril. Jesus conhece as nossas obras. E Jesus também conhecia que a igreja de Sardes tinha nome de que vives, mas estava morta.
Aleluia. Meus queridos, pense como isso é terrível. Você tem nome de que vive, mas está morto. Você tem nome de que vive, mas não há qualquer vida. Isso é perigoso. Porque quando nós temos nome de que vivemos, mas estamos mortos, as pessoas nos cumprimentam como vivos, quando na verdade nós estamos mortos. As pessoas nos aplaudem como vivos, mas na verdade nós estamos mortos. Perceba que Jesus vai até a figueira, os discípulos também, na esperança de encontrar frutos. Ela tinha aparência de ter, mas não tinha. Tinha aparência de estar viva, mas estava morta. Tinha aparência de ter algo a oferecer, mas não tinha nada a oferecer. Nós vivemos uma época em que uma geração de crentes está sendo geradas, em que eles não têm nada para dar, não têm nada para oferecer. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto crescer no Brasil um tipo de evangelho que não muda vidas, um tipo de evangelho que não muda a sociedade, um tipo de evangelho em que as pessoas se convertem, mas permanecem no seu estado de pecado. Nós temos visto uma geração de evangélicos que se converte, mas continua mentindo, que se converte, mas continua chamando palavrão, que se converte ou diz ser cristão, mas continua na mesma vida de outrora, de prostituição, de promiscuidade, de avareza, de engano, de injúria, de ira, de contenda, de confusão, de partidarismo. Se converte ou diz se converter, mas permanece na mesma situação. Alguns dados de pesquisas revelaram que o Brasil tem o potencial de ser a maior nação evangélica do mundo. Há um crescimento, há um crescimento no meio evangélico muito grande. Há pessoas se declarando cristão a toda hora, a todo instante, a todo momento. Mas a pergunta que a gente faz é: será que é apenas um evangelho de folhas, mas um evangelho sem frutos? Será que é apenas um evangelho onde a gente tem aparência de que vive, mas estamos mortos? Que tipo de evangelho nós temos visto crescer no Brasil? Que tipo de evangelho nós estamos vendo? Igrejas grandiosas com plataformas, igrejas com uma performance louvável, admirável, encantadora. Nós estamos vendo épocas em que as igrejas estão com ouro, com prata, mobiliada de tudo, mas nós estamos vivendo a pior geração de cristãos de todos os tempos, porque ora estamos no altar, ora estamos no pecado, ora estamos cantando a Deus, ora estamos inclinados às maldades do mundo, mas Deus nos convocou para termos folha, mas nós precisamos ter frutos. Nós precisamos ter frutos. Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Não é pelas folhas que se conhece a árvore. Tem crente que tem dons espirituais, parabéns, glória a Deus. Tem crente que tem uma boa oratória, glória a Deus. Tem crente que ele tem expressões, sabe se expressar bonito, glória a Deus. Mas nós não podemos ser apenas de aparência. Não podemos viver apenas de aparência. O cristão não pode, irmãos, se ele quando não era cristão, ele comprava e não pagava, agora que ele se converte, ele não pode continuar na mesma linha. Ele não pode continuar comprando e não pagando. Se ele costumava fazer as coisas lá fora com mentira, uma vez que ele se converte, agora ele precisa trilhar na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas infelizmente nós estamos vivendo uma geração de cristãos, onde as pessoas têm aparência de que vive, tem nome de que vive, mas está morta. Observe que Sardes, a igreja de Sardes tinha uma boa reputação.
A igreja de Sardes provavelmente tinha um grande coral, um lindo coro jovem. Talvez a igreja de Sardes tinha uma grande estrutura, mas a igreja de Sardes tinha apenas nome de que vive, mas ela estava morta. E observem que esse Sardes tinha nome de que vive, era na sociedade. A sociedade olhava para a igreja de Sardes e aplaudia ela, mas era somente nome de que estava viva. Na verdade, a igreja estava morta. Aleluia! Como é perigoso, irmãos, ser aplaudido pelos homens, mas não ser aplaudido por Deus. Como é perigoso ter nome de que vive diante dos homens, mas está morta diante de Deus. Tem igrejas, irmãos, tem crentes que todo mundo que olha de fora admira, todo mundo que olha de fora aplaude, todo mundo que olha de fora diz: que igreja, esta é a igreja dos sonhos. Mas o exame que Cristo faz, a avaliação que Cristo faz da igreja, não é a mesma que os homens fazem. Os homens às vezes podem considerar uma igreja viva, mas aquela igreja pode estar de fato morta. Uma vez que nós estamos em Cristo, irmãos, nós somos a luz do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Sardes provavelmente era uma igreja dinâmica, era uma igreja que tinha suas atividades conhecidas, era uma igreja, irmãos, que tinha nome de que estava viva, mas ela tinha apenas aparência exterior. Ela tinha apenas aparência, mas dentro estava morta. Provavelmente os cultos da igreja de Sardes eram bem frequentados. A igreja estava sempre bem cooperada, eram cultos animados, conduzidos de maneira possivelmente até mesmo correta. Mas observem que apesar da igreja de Sardes ter líderes notáveis, ela estava morta. Aleluia. A quarta lição que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que a figueira sem frutos, ela chamou a atenção de Jesus. Observe que Jesus, quando viu aquela figueira, ele se aproxima dela, ele vai até a figueira, ele examina a figueira. A figueira sem frutos chamou a atenção de Jesus. E seja sincero, irmãos, uma figueira, um crente, a gente não conhece o coração de ninguém, a aparência engana, irmãos. Às vezes você vai, não é, até aquela figueira, como Jesus foi, achando ter alguma coisa, mas não tinha nada. A aparência engana. Ele viu de longe a árvore, observou que ela tinha muitas folhas, mas aquela árvore não tinha fruto. Essa árvore, irmãos, era a única que estava em uma posição de destaque em relação às outras. Quem olhava as outras árvores e olhava para esta árvore, ficava admirado com ela, ficava encantado com ela, ela chamava a atenção. Assim são alguns crentes, eles chamam a atenção. Ele chama a atenção pelo paletó que usa, pela gravata que usa, pelo terno que usa. Ele chama a atenção pela aparência do que ele apresenta ser. Muitos crentes, irmãos, inclusive tecem elogio a si mesmo, não é? Não sei se você já viu, né? Tem crente que fica, né, todo empolgado a si mesmo, se achando: eu prego melhor, eu canto melhor, eu sou melhor, né, eu faço melhor. Ele fica fazendo elogio a si mesmo. Eu costumo dizer que esse tipo de crente é aquele, irmã Luzinada, que chega diante do espelho e canta: quão grande és tu, né? Ele é aquele tipo de crente, irmã Simone, que ele se acha a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. É o tipo de crente que canta a música de Roberto Carlos dizendo: esse cara sou eu, esse crente sou eu sou melhor de todo mundo. Eu sou o crente, eu sou o popstar cristão.
Ele se acha ser, ele se elogia a si mesmo, mas não adianta elogiar-se a si mesmo, achar ser, quando na verdade não é. Não adianta ter folha se não tem frutos. O que Deus quer da nossa vida não é aparência, é realidade. Ele quer frutos, e nesta noite Jesus está examinando a nossa vida aqui nessa noite, está examinando a nossa alma nessa noite, e Ele espera encontrar frutos. Halaio, halabaradacai, ulada, suralaio, raio, labaradacai. Aleluia. Jesus estar aqui nesta noite. Aleluia. Jesus estar aqui nesta noite. Aleluia. Jesus estar aqui nesta noite investigando a nossa vida. Ele é dono da árvore, Ele tem todo o direito de procurar frutos em nós. Ele é quem governa a nossa vida, Ele tem todo o direito de cobrar frutos em nós. E se nós nos encontrarmos sem frutos, seremos amaldiçoados. Jesus olhou para aquela figueira que não tinha frutos e amaldiçoou a figueira, porque ela tinha aparência, mas não tinha frutos. Irmãos, um crente pode até viver alguns dias sem dar frutos, mas ele não pode viver uma vida sem frutificar, porque há estações na vida do crente. Há tempo de dar frutos, há tempo de se revigorar e dar frutos, mas uma coisa é certa: o crente não pode viver sem dar frutos. Quando você fizer um autoexame de alguns meses, alguns dias da sua vida e perceber que não tem frutos, cuidado, porque pode ser um forte sinal de que você perdeu o contato com a videira verdadeira. Jesus disse em João capítulo 15 que aquele que está em mim dá frutos. Aquele que está no Senhor dá frutos. Aquele que não dá, Ele corta, Ele podar. Mas aquele que está nele tem que dar frutos. O crente não pode ser estéril. O crente não pode ser infrutífero. O crente não pode ser uma pessoa que não gera, que não produz. O crente não pode ser uma pessoa estática. Talvez você diga: pastor Fagner, como eu posso dar frutos na pandemia? Está tudo parado, pastor. Eu não consigo frutificar numa crise dessa. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Está na hora de você frutificar mesmo na pandemia. Sabe por quê? Porque nesses últimos dias nós temos observado, irmãos, que alguns crentes dizem não poder dar frutos porque está na pandemia. Mas nesse tempo de pandemia, você pode usar o seu corpo, você pode usar a sua vida para a glória de Deus. Você pode testemunhar no WhatsApp, você pode testemunhar no seu status, você pode testemunhar no seu Facebook, você pode testemunhar no seu Twitter, você pode testemunhar no seu Instagram, você pode testemunhar na sua vizinhança, você pode testemunhar na rua, você pode ser testemunha de Jesus aonde quer que você esteja. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar o que Jesus está colocando aqui em meu coração. Aleluia. Tem crente que não consegue, meu diácono, produzir na internet para a glória de Deus, mas uma hora ou outra a gente vê fotos sensuais sendo postadas, uma hora ou outra a gente vê foto com nudismo sendo postada, uma hora ou outra a gente vê pessoas sensualizando com fotinhas e com fotos mostrando cenas indecentes, partes indecentes. Deus está te convocando nesta noite para testemunhar lá, porque você pode usar as tuas redes sociais para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Você pode ser testemunha do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Infelizmente, irmãos, nós vivemos uma geração que diz: não dá para pregar, pastor, porque a gente está na pandemia. Mas o que você está fazendo das suas redes sociais? Nós fazemos uma transmissão, grandes sacrifícios, irmãos que são envolvidos nos cultos, sabe o quantas vezes a gente sofre para conseguir uma transmissão para quem está em casa, para conseguir realizar um culto, se deslocando, deixando de estar com a família, deixando às vezes compromissos para estar aqui fazendo a obra de Deus. Mas sabe o que alguns irmãos estão fazendo agora? Assistindo novela. Sabe o que alguns irmãos estão fazendo agora? Assistindo filme na Netflix. Sabe o que alguns irmãos estão fazendo agora? Vendo vídeos engraçados. Sabe o que alguns irmãos estão ouvindo agora? Ouvindo vídeos de piada, ouvindo vídeos do tipo, daqueles tipos de pessoas que fazem vídeos engraçados aí, fazem vídeo de brincadeira com a palavra de Deus. Haverá tempo de cobrança do céu, haverá tempo em que Jesus vai chacoalhar a figueira, vai procurar frutos, e se ele não achar frutos, ele vai dizer que nunca mais haja fruto em ti. Aleluia. A maior maldição de uma vida, irmãos, não é Jesus pegar e simplesmente cortar, feito João Batista disse: o machado está posto à raiz da árvore. Uma das maiores maldições é Jesus nos deixar aonde estamos. É Jesus olhar e dizer assim: você não está dando fruto, permaneça sem dar. Lembra de Romanos capítulo de número 1, que nós estamos estudando na escola bíblica dominical? O que é que o texto sagrado diz? Os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, antes se inclinaram às suas paixões carnais, pela qual Deus os entregou. Ou seja, Deus os deixou onde estavam. Vocês querem adorar a ídolo? Eu vou deixar vocês aí adorando a ídolos. Vocês querem adorar a animais? Eu vou deixar vocês adorando animais. Deus os deixou aonde eles estavam. Aleluia. Tem muito crente que, infelizmente, irmãos, não produz para a glória de Deus. Seu corpo, sua vida, sua voz, sua fala, seus grupos, suas redes sociais, não é usado para a glória de Deus. Infelizmente tem sido usado como instrumento do diabo, para promover coisas satânicas, para promover coisas diabólicas, para promover coisas que não glorificam o nome do Senhor. Você já percebeu como é difícil alguém compartilhar uma pregação dessa? Colocar no status uma pregação dessa? Colocar nos seus perfis uma pregação dessa? Sabe por que é difícil? Porque nós gostamos daquilo que não alimenta, porque nós gostamos daquilo que é desagradável. Eu vi um pastor uma vez fazendo uma comparação com o ser humano. Ele fez uma comparação para mostrar como o ser humano é inclinado para o pecado. Eu achei interessante. Ele disse assim: se você colocar de um lado um prato, aquela picanha assada, com aquela gordurinha, sabe, aquela picanha que fica aquele cheiro defumado, que você quando respira ela, você chega a dar água na boca, né? A saliva salta assim dos seus lábios, aquela picanha. E se do outro lado, me permita os irmãos, se tiver um prato de carniça podre, não é? A nossa natureza, irmãos, pecadora, é a semelhança, me permita a analogia, não estou chamando os irmãos disso, né? Mas a natureza do homem é como a natureza, é a semelhança da natureza do urubu. Se você colocar esses dois pratos e o urubu descer, qual ele come? A carniça. A carniça, por quê? A natureza dele é inclinada para aquela carniça. Infelizmente, irmãos, aquilo para qual nós nos inclinamos revela o quanto nós estamos inclinados para a nossa natureza pecaminosa. Infelizmente tem crente que é inclinado constantemente para a sua natureza caída, pecadora, falha. Paulo vai dizer em Gálatas, irmãos, que é uma briga constante dentro de nós, entre a carne e o espírito. E sabe quem vai vencer? Quem a gente alimentar mais. Há uma briga diária entre a carne e o espírito, um luta contra o outro, a semelhança de dois lutadores que estão dentro de si.
a carne querendo prostituição, lascívia, impureza, difamação, injúria, feitiçaria, glutonaria e todas as obras da carne. E do outro lado está o Espírito dizendo: eu quero amor, eu quero paz, eu quero fidelidade, eu quero mansidão, eu quero domínio próprio, eu quero temperança. Dessa briga constante dentro de nós, e vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. O que você está alimentando? Porque aquilo que você alimentar, este vencerá. Eu quero encerrar, irmãos, falando de mais uma ilustração. Os irmãos lembram, eu acho que eu já citei isso aqui, não é? Um camarada, né, ele foi para o interior, e quando chegou lá no interior, estava tendo uma briga de dois galos, né, um branco e um mais escuro, os dois brigando, né, e naquele que o homem apostava, ganhava. Ele apostava no branco, o branco ganhava. No dia seguinte ele apostava no outro, o outro ganhava. Aí o irmão, ele perguntou o segredo do porquê, sempre no que ele optava ganhava. Ele sabe por quê? Porque naquele que eu vou apostar, eu dou comida a ele, e o outro deixa com fome. Aí vai para os dois no campo de batalha, o que está bem alimentado vence o que está com fome. Da mesma forma é a nossa vida, irmãos. Sabe quem vai vencer a batalha? Vai vencer aquele que estiver mais alimentado. Se você está alimentando a carne vencerá e governará sobre você. Mas se você está alimentando o Espírito vencerá, e você será um instrumento de Deus para a glória de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Halabaradacaio, halabaradash. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Halaio, haladash, orala, halabaradakaio, ladash. Haio, haladash, orala, haio, ladash. Os dias são maus, mas ainda assim alguns não reconhecem a grandeza de Deus. Halaio, halabarada, kahalada, shuralahaio, labaradash. Haio, lahada, karalahaio, radash, shuralaia, haladash. O Espírito do Senhor está presente aqui nesta noite. Você que estará acompanhando através da transmissão, receba a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Ele está procurando frutos em nossa vida nesta noite. Ele está procurando frutos em nós nesta noite. Halaio, lavarada, carraio, ladash. Haiolahalada, karalahada, shuralahai. O Espírito do Senhor está presente neste lugar. É tempo de frutificar na presença de Deus. É tempo de dar frutos na presença de Deus. É tempo de dar frutos. Deus está nesta noite operando na minha e na tua vida, para que nós possamos dar frutos. Receba a presença de Deus nessa noite. Receba a presença do Espírito Santo nesta noite. Receba a presença do Senhor nesta noite. Seja tocado nesta noite pela glória do Senhor. Pai querido, Pai eterno, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nessa noite para te adorar e te glorificar, ó Pai. Permanece com as tuas mãos poderosas estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos, da tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, livra-nos de sermos uma propaganda enganosa, Senhor. Livra-nos, Senhor, de viver de aparência.
de sermos um sepulcro caiado, Jesus. Nós precisamos ser o que somos. Halaio, halabaradacaladas. Haiola, halabaradacaioladas, chorahabaradas. Aleluia, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, graças te damos por este culto nesta noite. Graças te damos por este momento de adoração e louvor ao teu santo nome, ó Pai. Despede os teus filhos em paz. Leva-os em segurança até a sua casa, ó Pai. Graças te damos também por cada um dos teus filhos que nos acompanharam através da internet. Ó Deus, abençoa os teus filhos. Abençoa as tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Antes de você sair, nosso irmão que está nos dando a honra, seu nome, meu irmão, por favor? Seu nome? José Bernardo, seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo, as portas estão sempre abertas. Amém, que Deus continue lhe abençoando, o Senhor e toda a sua família, em nome de Jesus. Queremos assim agradecer a Deus também pela vida dos irmãos. Nosso diácono Valdemir, ele vai passar a salva, tá certo? Para os irmãos que tiverem porventura a sua oferta, a sua contribuição, tá bom? Os irmãos estarem assim fazendo a contribuição nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Que vive está. Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta contribuição, Senhor, por esta oferta. Permanece com as tuas mãos estendidas sobre cada ofertante, sobre cada dizimista, em teu nome, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos abençoa. É no teu nome que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Queremos assim informar para os irmãos que esta semana, tá bom? De segunda a sexta-feira vamos fazer aí uma transmissão no nosso canal do YouTube às 12 horas, tá certo? Alguns serão reprises, não é, do nosso culto aqui da igreja. Os irmãos vão estar acompanhando também todos os dias no nosso canal do YouTube. Os irmãos que estão nos acompanhando aí através do nosso Facebook, os irmãos podem acessar aí Pastor Fagner Silva e você vai acompanhar as mensagens no nosso canal do YouTube. Queremos também avisar para os irmãos que na terça-feira, às 14 horas, teremos aqui o nosso culto de ciclo de oração. Na sexta-feira, nosso culto de ensinamento aqui na congregação também. E no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, estarei aqui com o nosso diácono Valdemir, não é? Se Deus quiser, participando aqui da Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus, tá certo? E à noite às 18 horas, nosso culto da família, os irmãos são assim nossos convidados. Nosso culto no domingo começa às 18 horas e vai até às 8 horas, não é? Como a gente está com restrição de quantidade de irmãos, e aí a gente está dando menos oportunidades, e por isso algumas vezes terminando um pouquinho mais cedo, mas os irmãos são nossos convidados para assim estar participando em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana de bênção para todos os irmãos em nome de Jesus.